falares um bocadinho de ti. Ok, bem, essas perguntas. Basicamente podemos dizer o que quisermos, não é? Olha, sou super-homem. Não. Sou Ivan Silvestre, tenho 37, acho eu, 84. Sou de Alcobaça, comecei como full stack neste rumo, mas web developer penso que perto de 3 anos. Sempre tive esse fascínio pela tecnologia, quando surgiu a ADSL, que podíamos estar o dia inteiro conectados à internet sem ter que pagar contas abismais ao fim do mês. Foi uma conquista na altura. Contudo, acabei por formar-me em música, sou músico já há vários anos. A diferença é que agora não vivo só da música. Além de performance, de músico enquanto saxofonista que sou, também dava aulas, obviamente. Dava aulas num curso profissional, do 10º ao 12º ano, mais especificamente em jazz. Pronto, formei-me em jazz. E com a crise de 2016, obviamente que a cultura é das primeiras onde é cortado mais facilmente o financiamento. Tive que pensar na minha vida. Uma amiga minha tinha feito um curso na Academia de Código, de intensivo de Java de 3 meses e meio. Eu pensei no assunto, era uma área que eu gostava realmente. Estudei minimamente para fazer as provas de seleção da Academia de Código. Entrei e pronto, e enverdei neste caminho. Não que tenha sido sempre um paraíso, porque não foi de todo. Nós estávamos à procura de um certo perfil e, portanto, reparei que tínhamos um candidato que tinha seguido outro caminho. E, portanto, peguei o telefone, liguei-lhe, perguntei como é que ele estava e que não tinha nada a fazer. Eram métodos que procurávamos e acabei por marcar uma entrevista com ele. Na altura não sabia bem se estaria disposto a mudar ou não, mas que se conhecia há quanto, tinha boas referências e, portanto, quis falar connosco na mesma. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que a música não é assim tão diferente da programação. Para chegar a um ponto, na programação, podemos usar milhares de caminhos diferentes. Não há um melhor nem um pior. Mesmo tendo essa semelhança, o meu mindset teve que mudar completamente. Vindo de uma área artística, o meu nível de pensamento era mais abstrato. Houve uma fase em que o Ivan mudou de projeto e nessa altura eu estive também um pouco mais próximo porque ele, nesse processo seletivo, exigia-lhe um conhecimento que nós sabíamos e que ele também sabia, que não tinha tão apurado como o seu conhecimento principal, que é a componente de front-end. E devido a isso, eu juntei o Ivan com um consultor nosso, que é muito mais forte também nessa componente, e ajudou o Ivan no processo seletivo e a entrar onde está no projeto neste momento. Sim, o curioso é que ele é meu vizinho. Ok. Mora mesmo perto da minha zona. A adaptação dele foi ótima porque ele não é um júnior quando chegou à Quan. Ele chegou cá e já tinha uns anos de experiência, tinha também formação a nível tecnológico, portanto ele não veio a zeros, digamos assim, não nos chegou a zeros, nem nós procurávamos isso. O interessante foi ver que ele falava a mesma língua como um licenciado, alguém formado no técnico, no ISEL. A nível de conhecimentos, ele não ficava atrás, muito por culpa da sua proatividade. Inicialmente é normal a gente sentir-nos bastante frustrados, sentir, isto não é para mim, eu não tenho capacidades. Eu acredito que todas as pessoas têm a capacidade, é uma questão de habituar o cérebro. Explorem uma área que gostem, de certa forma. Não caiam no erro de vou para a programação porque dá dinheiro. É preciso gostar desta área. Não acho que ir atrás desta área só para ganhar dinheiro vai resultar. E acho que são necessárias duas coisas. Uma está muito do lado da pessoa, portanto aí a bola está totalmente do lado, neste caso esteve no lado do Ivan. O querer aprender, o querer fazer, muito trabalho de casa, ser muito proativo. E depois aqui do outro lado, do lado da Quan, saber vender esta pessoa, isto é, não é, a maioria dos nossos clientes está habituada a ser uma pessoa com o curso de ensino superior e saber, ok, neste projeto, esta pessoa, o que é que esta pessoa já tem feito, o que é que esta pessoa já alcançou sem o curso superior, o que é que ela já sabe fazer e mostrar que ele pode chegar lá. E sendo eu um perfeccionista nas áreas que eu gosto de me dedicar, nunca vou sentir tranquilidade. Mas também é isso que nos faz evoluir. Não me acredito que um cientista se sinta tranquilo em estar quieto, sem quebrar desafios. Okay. É isso que nos faz viver, de certa forma. Então Estava a tocar com um amigo num bar, eu e um guitarrista. Estavam várias pessoas a assistir e realmente tinha, por acaso, reparado, estava um pai e uma criança a assistir ao nosso concerto. A abanar a cabeça, a sentir a música. No fim do concerto, acabámos. O dono do bar, por acaso, veio ter
comigo e com o meu colega e disse que se tínhamos reparado na criança que estava à frente com o pai a assistir ao concerto, e a gente disse que sim, mas não achámos nada de anormal. E o dono do bar disse que a criança era surda e disse também que particularmente a criança tinha gostado muito da vibração do saxofone. Nunca... É estranho. Na altura isso para mim foi um elogio, porque é como se eu conseguisse estar a transmitir algo, ou a vibração, a energia, o que quer que seja, mas a criança absorver isso sendo surda, para mim foi uma sensação estranha, mas muito boa ao mesmo tempo. Pronto.